TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Raquel Guerra e começa agora mais um Nasceu, Bora Cuidar. Maternidade leve e descomplicada aqui na TV Correio da Manhã. No programa de hoje, nós falaremos sobre o retorno às aulas presenciais aqui na nossa cidade, a vacinação das crianças para o Covid e tudo que esses temas têm intercalados e todos os desdobramentos desse assunto. Bom, é engraçado falar sobre isso porque no meu primeiro programa aqui, eu falei sobre as aulas online, sobre tudo o que isso repercutiu na vida das crianças. Muitas crianças aí apresentaram muita dificuldade, para conseguir esse acompanhamento online. E agora, nessa semana que passou, a gente teve um decreto aprovado pelo nosso prefeito, suspendendo as aulas presenciais. E aí tiveram várias manifestações das mães aqui de Petrópolis e tivemos outro decreto aprovando aí o retorno presencial novamente. E várias condicionantes com relação à vacinação, apresentação de cartão de vacinação, enfim. Por isso, o que eu pensei, nada melhor que falar sobre assunto relacionado aos nossos filhos do que chamarmos mamães para participarem do programa. Então, no programa de hoje, para falar sobre esse assunto super polêmico, eu vou convidar aqui duas mamães, a Karina Otero e a Miriam Borges, que foram algumas das mamães que presenciaram no gabinete do prefeito tudo o que aconteceu nessa semana aí, que aprova decreto e depois aprova outro decreto para os nossos filhos terem o direito constitucional de estudar, de estarem dentro da sala de aula. Além disso, a gente vai contar com a opinião do tio Serginho, que é o pediatra do meu filho. Ele vai falar um pouquinho para a gente qual a opinião dele sobre a vacinação do Covid nas crianças, se a vacinação vai proteger ou não contra essa nova variante. Então, fiquem aí, porque o programa está imperdível. A gente vai fazer um breve intervalo e já retorna com mais Nasceu, Bora Cuidar. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família.
Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos e eu recebo aqui com muito carinho Miriam e Karina. Bem-vindas, meninas. Obrigada, muito obrigada. Em primeiro lugar, parabéns pela coragem de vocês, né? A gente sabe aí que essa semana vocês tiveram um papel importantíssimo para todas nós mamães, né? Para a gente poder ter aí o direito dos nossos filhos de voltar a estudar, de poderem estar dentro da sala de aula. Muito obrigada, viu? Obrigada. Então vamos começar falando um pouquinho. Gente, olha só para constar aqui. Karina é advogada, mãe é advogada, Miriam é mãe, confeiteira e auxiliar administrativo. Então, né? É verdade. Gente que faz e que rebola para dar conta de tudo. Só um pequeno adendo antes da gente começar. Bom, vamos lá. O retorno às aulas, né? Para muitas de nós, né, mamães, representa uma coisa de suma importância para os nossos filhos, já que a gente teve aí um período muito grande. Nós estamos falando de praticamente só 2 meses que eles tiveram aulas, né, presenciais no ano passado. Então a gente passou um período bem sofrido. Para vocês, o que representa esse retorno? Para os filhos de vocês, esse retorno presencial para a escola, o convívio com os amigos, com os professores? Para mim, assim, esse retorno eu acho que é de extrema importância, super prioritário, né? As crianças, as escolas em si foram as primeiras a serem fechadas e foram as últimas a serem reabertas. E assim, a gente está falando de um direito fundamental, que é o direito à educação. A minha filha, por exemplo, ela tem 7 anos, né? E ela pegou exatamente o período da alfabetização nessa modalidade online. Para mim, especificamente, não funcionou, ela não se adaptou, foi muito difícil. E eu acho que a última coisa que teria que fechar seriam as escolas. A gente tem que priorizar sempre o ensino, a educação, a escola. Eu acho que isso é extremamente importante pela questão pedagógica, pela questão social. Enfim, eu vou deixar a Miriam falar porque eu falo demais. Psicológica também, né? Então, complementa. Psicológica também, exatamente, né? As crianças não estavam aguentando mais, né? É o que eu também acho, concordo com todas as palavras da Karina. O meu filho também, eu tenho 3 filhos, tá, gente? Não parece, mas eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, então, uma estava na educação infantil, ainda começando a entender algumas coisas, apresentações de letras. Um estava na alfabetização e o meu mais velho estava no 4º ano, né? Aí depois entrou para o 5º ano, então já começava um volume maior de matérias. E vocês imaginam, adequar uma casa com 3 crianças, eu precisava de 3 aparelhos, né, eletrônicos para assistir aula. E às vezes eu falava, 1 hora é aula de quem? Eu já colocava uma criança na aula da outra professora. Mira, aqui é a Laura, o João é na sala da outra tia. Desculpa, tia. E o microfone aberto, foi uma verdadeira confusão. Foi. E eu ainda me tornei confeiteira na pandemia, devendo a situação financeira. Então nós estamos falando de famílias que lidou com o financeiro, muitas das vezes afetado e abalado por conta da pandemia. Crianças não podendo ir para a escola para que seus pais pudessem ir trabalhar, porque muitos pais estiveram na linha de frente, não pararam de trabalhar. Em contrapartida, os filhos estavam em casa, né? E outra coisa, você não podia levar uma pessoa para sua casa para cuidar do seu filho, porque essa pessoa também não estava saindo. Foi um grande desafio. Acho que a escola é de suma importância. Os meus filhos adoram essa socialização. Eu acho que prejudicou pedagogicamente, emocionalmente falando, e inclusive aquelas crianças que eram de difícil adaptação com os amigos se sentiram ainda mais reclusas na aula online. Como é que eu falo? Todo mundo vai me ouvir?
Meu Deus. Tem crianças hoje que não querem voltar para a escola de jeito nenhum. As mães, eu tenho relato de várias mães que estão passando por uma dificuldade absurda de reinserir essas crianças na sociedade. Elas não querem sair de casa, elas não querem mais ir para a escola. E são que ficaram 2 anos trancafiadas dentro de casa, como se as crianças fossem as únicas pessoas que pudessem transmitir a doença. Desde o início houve essa questão de vamos trancar as crianças. Então fez-se todo uma situação em torno das crianças que elas passaram a absorver isso e estão tendo muito problema de reinserção na escola. Eu acho que no início, né, enquanto ainda é uma doença muito nova, mas eu digo assim, há 2 anos atrás, quando a gente não sabia, né, o que esperar de sintomatologia nas crianças e tudo, acho que, ok, né, em um primeiro momento, as pessoas se resguardaram, a sociedade médica, pediátrica, geral, isso, ok, isso. não, resguardaram as crianças, mas com o avançar dos estudos, eu converso isso muito com o pediatra do meu filho, ele sempre falou, desde a primeira cepa, né, porque o João foi afetado 2 vezes, ele pegou agora e pegou da outra vez quando nós fomos contaminados. Ele fala, Raquel, criança e Covid é tranquilo, assim, é claro, existem, né, o percentual de crianças que infelizmente perderam a vida, que ficaram em situação grave em hospitais, não estamos aqui querendo generalizar, mas o exemplo que eu tive dentro da minha casa, sim, foi de da primeira vez, uma criança brincando, que pelo contrário, estava ainda ajudando a cuidar de mim, porque ele ia pegar suco, ele vinha fazer carinho, e dessa vez agora, realmente também, teve, né, um pouquinho mais de sintomas, vamos dizer assim, mas passou bem pela doença. E os pediatras falam muito isso, né, que você tem um controle. Mesmo que a criança venha ficar numa situação um pouco mais grave, existe controle para isso. Diferente dos adultos, né, que nós vimos aí pessoas perdendo famílias quase que inteiras para essa doença. Aí, falando já nessa questão do Covid e tudo, vocês já falaram, né, que os filhotes de vocês também tiveram. E como é que foi? Foi tranquilo? Como foi essa experiência de vocês? Então, eu tive a mesma situação que você. A Laura teve Covid 2 vezes. Nós pegamos Covid no início da pandemia, em maio, e agora, recentemente, me reinfectei e a Laura também. Graças a Deus, nós duas tivemos sintomas leves. A Laura, então, passou super bem. Eu fiquei um pouco cansada, mas assim, em relação à Laura, foi literalmente um dia de sintoma. Deixando claro aqui que, assim, eu não sou médica, não tenho conhecimento técnico para falar que o Covid afeta, é grave. Assim, mas é para confortar o coração de outras mães que ainda não passaram por isso. Não passaram por isso. Eu acredito, pelas conversas que a gente troca com os pediatras dos nossos filhos, amigos, médicos, o Covid em si, independente de ser criança, adulto, é uma doença ainda muito nova, que assusta muito as pessoas. E eu acho que o principal aqui, só aproveitando a questão, que a gente conversou muito sobre isso, porque a gente aqui está falando da questão do retorno às aulas, que obviamente agora a gente está nesse período de vacinação de 5 a 11 anos, e acaba a questão do vacina sim, vacina não, e politizando o assunto. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente trazer, que a gente não está aqui para falar vacina sim, vacina não. Eu não tenho capacidade técnica para isso, Miriam também não, você também não. Eu acho que até os médicos também ainda ficam um pouco assim, né? Ninguém pode, acho que tem 100% de certeza. A gente está vendo, as coisas estão acontecendo e é como aconteceram antigamente, Exatamente, com outras vacinas, né? Mas em relação à nossa experiência com a Covid, graças a Deus, a Laura passou super bem nas 2 vezes. Foi literalmente um dia de sintoma. E comigo também foram sintomas leves. Conheço pessoas que tiveram um pouco mais de sintoma, mas eu, Karina, especificamente, não conheço ninguém que tenha tido grandes problemas com a Covid, assim, de crianças vindo a óbito, enfim. Soube de alguns casos mais graves, como eu acho que acontece com qualquer doenças, outra né? pessoa, Sim. qualquer outra doença.
Lá em casa a Covid resolve me visitar nas minhas férias. Toda férias eu tenho Covid, né? Na férias de 2021 eu fiquei 17 dias positivo. Nossa. E aí, pra mim foi um pouco mais complicada, porque eu fiquei muito cansada, eu entrei numa fase bem complicada, porque o atendimento e o tratamento, aquele que logo se dá no início, não aconteceu devido aonde eu fui buscar atendimento, recurso, fui à UPA, ao pronto-socorro, e eu não entrei imediatamente com a medicação, e eu acabei piorando bastante, sozinha em casa, sem alimentação adequada. Eu mandei meus filhos para casa do pai. Eu tive uns sintomas assim bem ruins, eu cheguei a sentir falta de ar, tive 2 desmaios na época no banheiro, não sei quanto tempo eu fiquei desacordada, devido a estar sozinha, mas as crianças não se contaminaram, tá? E eu fiquei 17 dias das minhas férias, Covid tá me devendo minhas férias, né? Tudo bem. E agora, nesse ano, a gente de férias pegou de novo. E o meu filho mais velho foi assim, o João, meu filho de 8 anos, ele teve um dia de sintoma, muita febre. Só que a gente estava na praia, muito gelado, água gelada, muito sol. A gente achou que era garganta, ele reclamou garganta. E aí ele passou. Ficou garganta. Matheus ficou ruim na segunda, João ficou bem no domingo, já estava bom. O Matheus ficou ruim na segunda, quando nós voltamos de viagem, nós fomos direto fazer o teste. Matheus positivo, todo mundo negativo. Aí eu falei, impossível. A gente estava no mesmo carro, bebendo a mesma água na volta da viagem. Quando foi na sexta, eu acabei ficando um pouquinho pior da garganta, sentindo mais coisas do que ele. E eu fiz um exame novamente, eu estava positivo. Mas criança reage super bem. Os meus filhos foram assim. Eu não quero menosprezar a dor de nenhuma mãe, de maneira nenhuma, né, dizer sobre as crianças, mas até uma coisa que eu gostaria muito de reiterar aqui, que nós fomos as mães que entraram na segunda reunião com o prefeito. As 4 mães que entraram na primeira reunião não poderiam estar presentes na segunda vez que fomos até a prefeitura. A doutora Marina estava lá, a Carla, mais uma mãe estava acompanhando com a gente, e a gente se encontrou ali, na frente da prefeitura. Olha, nós conseguimos um horário para falar com o prefeito, quem vai entrar? E uma das colocações até da doutora Marina é que as crianças o qual estavam internadas em Petrópolis, naquele momento que a gente foi questionar isso com o prefeito, elas não foram internadas por Covid, elas estavam com Covid. As crianças haviam sido internadas por outros motivos e contraíram o Covid onde elas estavam internadas. Então é muito importante fazer análise dos dados. Quando você entra no portal da prefeitura, o número de mortes em janeiro desse ano corresponde ao número de mortes em outubro do ano passado, onde já estava tudo mais ameno. Apesar do contágio estar maior agora em janeiro por conta das férias, os leitos não estão ocupados da forma que estavam. Não está a mesma coisa. E nós sabemos que está mais ameno. A nova variante é mais contagiosa, mas é menos letal. Menos letal. Então, assim, as minhas crianças passaram super bem. A Laura, para te falar a verdade, até agora, a gente não sabe nem se ela teve, né? Porque a Laura não sentiu nada, minha filha de 6 anos. Bom, eu acho muito importante o que as meninas também já falaram, eu reforço aqui. A gente não quer de maneira nenhuma aqui menosprezar ou diminuir a dor de nenhuma família. A gente sabe sim que tem casos graves, por isso a gente deve continuar se cuidando, por isso a gente deve aí atentar para as medidas sanitárias, porque ainda a doença não acabou. Pelo contrário, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença aí por muitos e muitos anos. Mas antes de adentrar no assunto principal, né, que é o retorno às aulas aqui na nossa cidade, eu acho importante a gente deixar esse relato de 3 mães que já passaram pela doença. Eu e Karina já passamos 2 vezes. Não, a Miriam também. Nós 3 já passamos 2 vezes pela doença. Então, assim, é mais uma forma de trazer essa informação para você, mamãe, que está em casa, que provavelmente seu filho, se Deus quiser, ainda não foi contaminado. Mas se caso ele for contaminado, para você ficar com o coração tranquilo, que não vai ser nada demais, como não foi comigo, como não foi com a Karina e como não foi com a Miriam, tá bom? Bom, vamos lá ao assunto principal do nosso programa. Nessa semana que passou, né, as aulas presenciais retornariam agora, na segunda, no dia 7 de fevereiro,
E, para nossa surpresa, na sexta-feira foi aprovado um decreto da prefeitura, onde ficou suspensa as aulas para as idades de 5 a 11 anos, né? Que é esse intervalo aí que está se vacinando. E nós, mães, ficamos desesperadas. Eu posso falar por opinião própria que eu fiquei enlouquecida, porque eu falei, meu Deus, vou alfabetizar meu filho, como é que eu vou fazer para alfabetizar meu filho online? Mais um ano, tá parecendo, vai começar tudo de novo, vai ser só uma semana, daqui a pouco já estou mais 2 anos presa com o João em aula online. Mas aí, para nossa sorte, um grupo de mães começou a se comunicar e manifestar, e foram lá para a porta da prefeitura para cobrar explicações de por que isso estava acontecendo, que, na minha opinião, vocês aqui já sabem, né, eu também sou advogada, sou formada em Direito. Por que segregar? Por que ter essa segregação de ter só uma faixa etária em casa e as outras crianças todas no colégio? A gente teve aí crianças de 2 a 4 anos podendo frequentar a escola. Imagina a situação de uma família que tem 2 crianças, a mãe falar para o filho, você não pode ir para a escola não, mas o seu irmãozinho mais novo pode ir. E aí tiveram mães que conseguiram marcar um horário, foram conversar com o prefeito. E Miriam foi conversar da primeira vez, né? Vez. Karina foi só da segunda. Foi da segunda vez. Miriam foi nessa primeira reunião, e aí tiveram uma outra reunião na segunda-feira, e graças a Deus tudo se encaixou, tudo funcionou. Teve a reunião lá com o comitê do Covid, da prefeitura, e foi o que a Miriam falou, a gente precisa analisar os dados, ver o que está acontecendo na realidade, né? Sem se apavorar, sem ficar acreditando também em muitas notícias aí que a gente sabe que não são totalmente verdadeiras. E agora eu queria que as meninas falassem um pouquinho pra gente sobre essa experiência de lutar por um direito, de saber que seu filho, que nosso filho, que meu filho, que o seu filho voltou para a escola, porque essas 2 mulheres aqui foram lá e compraram a nossa briga e lutaram pelos direitos dos filhos dela. Fale um pouquinho pra gente. Você vai falar primeiro? Que eu queria falar na primeira vez que nós entramos, né? Pode falar. Eu quero agradecer as outras mães também que não tiveram oportunidade de talvez estar aqui no programa. A Marina foi uma da que entrou lá e falou que a gente ia conseguir falar com o prefeito. E aí a gente se juntou ali na hora, quem vai? Eu falei, eu quero ir, eu vou, quero falar. E a gente explicou para ele a nossa real situação e o quanto nós nos sentimos desrespeitadas por uma coisa sair de última hora. As crianças já estavam ansiosas, o material já estava lá preparado, etiquetado, aquele negócio de material novo, caderno novo, e as crianças queriam estar na aula. E a gente levou realmente a nossa indignação e lhe pediu desculpa por ter nos feito nos sentir assim, não era a intenção, né, do poder público, mas eles disseram que era a orientação do comitê, né? E nós dialogamos, nós queríamos realmente mostrar nossa indignação. É um movimento que eu não sabia, talvez muitas das mães que estão nos ouvindo não sabiam, é um movimento que se formou, volta às aulas já, o ano passado, para que as escolas abrissem. O ano passado nós só abrimos porque essas pessoas se colocaram em conversa com o prefeito interino e falaram da importância das escolas estar abertas. Eles fizeram carreata, passeata, foram chamados muitas das vezes de mães que não queriam seus filhos em casa, porque já não estavam aguentando mais, por isso queriam escola aberta, mas elas estavam lá lutando. E essas mães eu conheci naquele momento, que eu conheci aquele movimento, eu falei, gente, por que eu não sabia disso ainda? No grupo eu os agradeci, eu falei, eu não sabia que vocês estavam lutando para que os nossos filhos estivessem dentro de sala de aula. E naquele primeiro momento a gente levou nossa indignação, o qual o prefeito disse que ia tentar antecipar a reunião do comitê. A reunião do comitê científico, ela estava marcada para terça-feira. Então talvez nós teríamos esse retorno somente quarta ou quinta. Entendeu? E o que as mães no grupo, e aí se criou um grupo do WhatsApp, onde ele tem vida própria. E as próprias mães que estavam na sexta, lá na porta da prefeitura, gritando, ovacionando ali, que o vídeo onde elas param o vice-prefeito rodou, ontem foi transmitido em vários canais de TV, muitos repórteres, comentaristas mostrando aquele vídeo. Essas mães resolveram falar, nós vamos segunda para lá, para continuar lutando.
E aí o que aconteceu? Toda essa movimentação foi assistida os governadores, o prefeito do nosso município, e aí eles realmente tentaram antecipar a reunião do comitê, que aconteceria na terça-feira, por conta dessa nossa movimentação, e começamos a usar as redes sociais para chamar as mães para irem fazer um piquenique na prefeitura, e o lema era o seguinte: se você não tem com quem deixar seu filho, deixe com o prefeito. Vamos para o jardim da prefeitura. Minha filha gravou um vídeo. Lá onde você vai, eu vou para o jardim da prefeitura, chorar na cabeça do prefeito para as aulas voltarem. E ali, eles realmente tentaram antecipar a reunião do comitê. A reunião foi antecipada para segunda, 4 horas, e na própria segunda à noite nós já tínhamos a resposta de que as escolas estariam liberadas. Mas eu deixei, e quando nós entramos pela segunda vez, vou deixar a Karina falar, a gente quis deixar bem claro, Raquel, que não é um movimento das escolas particulares. Nós não queremos elitizar esse movimento. É um movimento de mães apartidárias, leoas, que se levantaram para defender as crianças. Porque nós sabemos que na rede pública o problema é ainda muito mais grave. Crianças do 3º ano não sabem escrever o nome. Crianças não tiveram aula online, elas tiveram um atendimento. Ontem eu conversando com a moça enquanto fazia meu cabelo, ela disse: Miriam, minha filha tinha um atendimento por semana com a professora. Quando eu mandava a resposta fora, quando eu fazia uma pergunta fora daqueles 15 minutos, eu não era atendida. Eu tive que pedir uma professora particular. Mas quantas mães nós estamos dizendo que não podem? Exatamente. Não é verdade? Então, assim, eu acho que não é um movimento que possa parar. É um movimento que tem que estar atento às articulações que o governo muitas das vezes tem, as movimentações para que a gente consiga melhorar cada dia o ensino para as nossas crianças como um todo. Não escola particular ou pública. Você, mãe, que tem filho em escola pública, você precisa se posicionar, assim como nós fizemos. E a segunda reunião, a Karina, eu ia entrar sozinha, na verdade eles me chamaram, tem alguma das mães que entraram da primeira vez e eu estava lá. E ele falou assim: olha, ele está te chamando, ele quer falar com você. Nós falamos com o coronel de articulação do governo. E aí eu falei assim: eu não vou entrar sozinha. Eu catei a Karina, falei: você vem comigo. E aí a gente entrou junto e a Karina pode falar um pouco melhor desse segundo encontro. Tudo começou, a situação foi exatamente essa. A gente entrou nesse grupo e quando a gente viu esse movimento e quando veio essa surpresa de repente, vai parar as aulas de novo, mas por quê? As crianças retornaram ano passado. Teve todo um protocolo sanitário. As crianças chegam na escola, a gente estava conversando isso aqui antes de começar o programa, como que essas crianças na escola são obedientes. Né? As crianças ficam de máscara o tempo todo. As crianças entram na escola, tem que passar álcool em gel. As crianças obedecem os professores. No início das aulas, as crianças ficavam, pelo menos estou falando da situação da escola da minha filha, o recreio é separado, cada um no seu quadradinho, começou a ter interação aos poucos, não pode trocar brinquedos. Não pode nem levar na escola. Então, assim, eles dentro da escola, eu tenho essa segurança de que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas. Eu também sou muito Então, quando a gente soube desse movimento e que as aulas iam parar, eu e a Miriam, a gente tocou fogo no parquinho no grupo. Porque aí começava aquela questão da divisão política, vacina sim, vacina não. Falei, gente, vacina sim, vacina não. Isso não é objeto. O objeto é as crianças estarem dentro da escola. Obviamente, tem a questão da vacina? Tem. Né? Mas aí aquela questão também jurídica que depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Tem outras questões. Agora, a questão de fechar a escola com bares abertos, restaurantes abertos, igrejas funcionando normalmente, enfim, tudo funcionando. Festa, faculdade, festa de faculdade, formatura de medicina, formatura de direito, formatura de 3º ano, formatura disso, casamento, parques, colônia de férias, aula de natação, tudo, menos a escola, menos a educação, que é o principal. Eu falei, não, de jeito nenhum. Tanto é que no grupo aí se manifestaram, não, nós vamos agendar para segunda-feira, vou marcar com isso. Eu falei, nada disso. Eu falei, é agora. A gente vai para a prefeitura amanhã.
sexta-feira a gente vai para lá, porque a gente não tem organização, a gente não tem cunho político, o prefeito vai ter que nos ouvir. Não tem mais cabimento. E nós fomos para lá, não era uma coisa assim, não, só as escolas particulares. Não, quem estava no grupo, mães, a gente postou nas nossas redes sociais, fomos para lá na sexta-feira. E todo mundo foi meio que de supetão, eu cheguei um pouco depois. Assim, a Miriam, depois que a gente foi descobrir que a gente se conhecia, porque a gente faz unha no mesmo lugar, mas foi uma coisa assim, lá encontrei com várias outras mães, amigas, conheci outras. E na segunda reunião, quando elas saíram lá da reunião, com a seguinte história, não, o decreto não é uma determinação, uma recomendação. Uma orientação. Eu falei, pera lá, né, gente? Vamos, segunda-feira estaremos aqui de novo, porque isso não tem nenhum fundamento. Né? Ninguém tá proibido de frequentar a escola, é só uma recomendação. Não é assim. Claro que as escolas então, não iriam segunda-feira, tanto é que forma. quando elas saíram de lá, a gente já começou a gritar. Segunda-feira todo mundo aqui no portão e tal. E a questão da segunda-feira surgiu ali, na porta da prefeitura. Segunda-feira estaremos aqui, vamos fazer piquenique, vamos isso, vamos aquilo, aula online. E na segunda-feira nós retomamos e aí chamaram para entrar. E nós falamos, olha só, aqui a gente não tem cunho político, aqui são várias mães que estão completamente desesperadas porque a gente não tem a segurança que os nossos filhos vão ter a educação que é pertinente a eles, que é um direito fundamental. Então, assim, a Miriam até brincou comigo quando saiu. Eu falei assim, olha só, pode vir. Não, mas o prefeito já se comprometeu. Eu falei, olha só, pode vir o Papa, pode vir o prefeito. Pode vir Jesus aqui falar que se compromete. A gente só vai sair da porta da prefeitura quando os nossos filhos estiverem dentro da sala de aula. E a gente enfatizou muito para eles a questão principalmente das escolas públicas, sabe? Porque, assim, graças a Deus, algumas mães conseguem colocar numa aula de reforço, conseguem ter um apoio, uma estrutura. Você vê, a Miriam tem 3 filhos, ela precisou de 3 computadores, ela precisou de uma estabilidade de internet. Agora, você vê a população mais carente, que precisa tem 3 filhos, se eles não têm um smartphone às vezes em casa. Aí essas pessoas têm que se despencar das casas deles para irem até a escola, para buscar o material didático para dar para os filhos em casa. Só que essas mães precisam trabalhar, como nós também precisamos, só que elas às vezes possuem 3, 4 trabalhos para conseguir pagar a luz, a água, o gás, a alimentação. Sim. E muitas vezes essas mães sequer sabem ler. Então, como é que você vai numa escola municipal, volta com uma pataca de atividade para você fazer com seu filho em casa, você tem 4 trabalhos, você ainda tem que acordar cedo para fazer comida para o seu filho, para limpar a sua casa, e às vezes você não sabe nem ler, como é que você vai ensinar aquilo para o seu filho? Não, e além disso também, o que preocupa muito é o elevado índice de evasão, né? Porque a gente falando de cidades aí mais no interior, que crianças saíram para, infelizmente, ajudar os pais a cuidar dos mais novos, a trabalhar mesmo na roça. E não vão voltar. Não vão. Porque agora eles já são mão de obra. Eles não vão voltar. Eu não sei te falar um número específico, mas o índice de analfabetos desde a pandemia só cresce. Só cresce. E aí a gente, tirando assim de Petrópolis, que a gente obviamente tem esse problema, mas não é um problema tão latente como o Rio de Janeiro. Essas crianças em casa, sem frequentarem a escola, elas são aliciadas pelos traficantes, pelos criminosos, e elas começam a participar. Sim. Então, é toda uma questão, não é? Além da questão pedagógica, que eu acho que o ensino é a base de tudo, né? Então, assim, é a coisa que tem que ser mais priorizada. Ainda tem várias outras ramificações que a ausência das crianças na escola pode causar. Vai causar, exatamente. Então, eu acho que tem que ser... Perdão, não, pode falar. Tem que ser uma coisa, quando falar, não, vamos segurar mais uma semana. Vamos segurar mais 2 semanas. Gente, não é mais uma semana, não são mais 2 semanas. Essas crianças estão há 2 anos.
Sim. 2 anos. Então, assim, mas é só uma semana. Não, não é só mais uma semana, é inaceitável. E outra coisa muito importante, que foi até uma amiga minha, que quando eu falei que vinha no seu programa, eu até perguntei se ela queria vir, eu falei, me troca uma ideia comigo, e ela falou assim, Karina, a Omicron, ela teve o ápice nas férias. As crianças não estavam dentro da escola. As crianças estavam em casa, de férias. Foi quando teve maior contaminação. Shopping, praia, férias, festa, Entendeu? sai com amigos. O seu filho está na escola, ele está ali sendo controlado. Foi aquela questão que eu te falei. Uma vez eu brinquei, cheguei na escola da minha filha e falei, gente, esses professores fazem o que? Eles dão um choque nas crianças? Porque chega aqui, gente, senta, levanta, levanta. Abre o caderno agora, abre. Por favor, todo mundo para lá. Eles vão, faz isso em casa. Faz isso, não dá. Eu falo, gente, bem, eu quero aprender. E assim, porque eles veem toda uma rotina. Eles veem as demais crianças ali, todas obedecendo. Então, eles vão fazer aquilo. Também. Então, dentro da escola, eles trocam a máscara de tempos em tempos para não ficarem com a mesma máscara. Fazem a higienização. Eles ficam de máscara, eles fazem a higienização toda hora para lavar a mãozinha, tem alquinho, tem isso, tem aquilo. Então, eles já chegam em casa... Eles já estão condicionados, né? Com esse condicionamento. E eu acho assim, mais uma vez, porque é muito importante falar isso, né? Porque senão depois pega a nossa fala nós somos totalmente apartidários. A gente luta pelo bem-estar das crianças, dos nossos filhos, né, principalmente. E é muito importante elas enfatizarem isso. Você, mamãe que está assistindo, que o seu filho estuda na rede pública, pesquise, tenha acesso às informações. Se a escola do seu filho está fazendo alguma coisa que você acha que não está legal, entra no grupo do WhatsApp, pode chamar a gente lá nas redes sociais, a gente encaminha o link para você, faz barulho, luta pelo direito do seu filho. Porque só assim, olha só, a gente está aqui na frente de um exemplo prático. O poder emana do povo. Está lá na Constituição e a gente teve um exemplo prático hoje, né, essa semana, com essas mães. E assim, é muito importante, a educação é a base. Se a gente quiser mudar alguma coisa no nosso país, é através da educação. É mexendo lá no início, é mexendo na criança, é dando educação de qualidade, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Raquel, só para deixar bem claro para as mães, eu falei até no grupo, gente, a nossa bandeira é volta às aulas, sem restrições para as nossas crianças, dizendo o B pode ir, não pode, porque ficou uma faixa etária, né? Uma das justificativas até do nosso prefeito foi que as creches já estavam abertas e não tinha como ele fechar onde as crianças menores já estavam indo. Mas eu quero deixar bem claro que a nossa bandeira sempre foi volta às aulas com liberdade para as nossas crianças irem. E você que é mãe da escola pública, uma mãe chegou a comentar no Instagram do movimento Volta às Aulas Já, que ela não sabia o que fazer, que o filho estuda numa escola pública em Itaipava, onde eles disseram que as aulas iam voltar semana sim, semana não, para as crianças. Diz que está tendo essa determinação. E ela me procurou e falou assim, eu queria saber o que você fez, eu queria conversar com você, o que eu faço, qual é o caminho? E eu falei para ela que a orientação seria formar um grupo do WhatsApp onde elas se conectassem, como nós fizemos, né? Então, assim, eu vou estar passando o link para você botar nas redes sociais. Existe um grupo de WhatsApp, Volta às Aulas, escolas municipais, escolas públicas já. Entendeu? Onde essas mães da escola pública estão legal. se conectando. Ótimo. E elas estão marcando de fazer as reivindicações das crianças das escolas públicas. Não voltar de 15 dias, semana sim, semana não. Porque existem mães que trabalham, precisam dessa escola. Não tem como fazer essa segregação. Necessidade. Não há. É assim, existem crianças maiores cuidando de irmãos menores, onde eles estão passando acidentes domésticos, queimaduras. Crianças estão se responsabilizando por crianças menores, onde eles não têm condições de fazer isso. Mas as mães não veem outra alternativa. A não ser isso, porque trabalhar para poder comer. Então, esse link a gente vai estar passando, tem um link me passa que eu disponibilizo nas redes sociais, nas minhas redes, nas redes do programa. Bom, o assunto, né, rende, a gente pode ficar aqui mas vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta para conversar agora, no próximo bloco, sobre a vacinação infantil. Não perca!
Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petruísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Voltamos, e para você que chegou agora, hoje nós estamos conversando aqui sobre toda a polêmica do retorno às aulas presenciais aqui na nossa cidade. E agora, no segundo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre a vacinação das crianças. Para começar, a gente vai assistir alguns vídeos do Sérgio Coutinho, que é o pediatra do meu filho, e ele vai contar para a gente, dar opinião e falar alguns dados sobre a vacinação do Covid nas crianças. Vamos assistir? Doutor Serginho, tem havido muita dúvida dos pais com relação à vacinação da Covid, agora que começou essa nova campanha, né, de vacinação para as crianças também. Boa pergunta, porque assim, tem recebido muita ligação ultimamente, porque já está aí próximo o início dessa campanha de vacinação para as crianças pequenas. E eu fiquei um bom tempo combatendo essa história de isolamento de criança, né? Pelos problemas emocionais que estava ocasionando, e as crianças não estavam pegando o Covid, né? Com exceção dessa doença multi-inflamatória, que nada mais é do que a síndrome de Kawasaki, que é uma doença rara, mas muito agressiva, né? Então a coisa mudou um pouco, né? Primeiro a gente quintuplicou a quantidade dessa doença, Kawasaki, na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente já começa a ficar preocupado que há um tempo atrás, não, adolescente não precisa vacinar, e lá já estava vendo assim, um pico nos adolescentes. E realmente veio para cá e a gente começou a ter várias crianças internadas, vários adolescentes internados. Então, com esse aumento grande da doença de Kawasaki, e com o relato de que você está tendo na Europa e Estados Unidos um índice muito maior de crianças internadas com Covid, a gente vê assim, é uma doença completamente diferente da doença antiga, né? E essa Ômicron, ela faz um quadro catarral importante, quer dizer, a gente sabe que ela tem uma agressão maior nas vias aéreas superiores, graças a Deus, não está fazendo aquele quadro nos adultos tão violentos na parte baixa. A gente não sabe se é porque a gente está com índice de vacinação bastante razoável perto de outros países, ou se realmente é uma característica própria do vírus. Mas, de qualquer forma, com esse aumento nas crianças da doença, eu acho que a gente não tem o que pensar. Eu acho que isso é fundamental que se faça essa vacina nas crianças para proteger. A gente sabe que é uma criança que faz como complicação um aneurisma de aorta, um cardiopata para o resto da vida. Então, assim, é um apelo que eu faço aos pais, quer dizer, não comecem a ouvir fake news que faz isso, faz aquilo. Tudo que você tem de efeito colateral, até houve caso da miocardite vacinal dos adolescentes na época, mas foram casos raros e não foram miocardites tão violentas. Quando você pega a doença, ela é muito pior. Então não tem por que a gente pensar em não vacinar, tá? Vamos vacinar logo, que vai ser uma forma da gente prevenir essa doença, né? Que a gente sabe que isso pode se tornar uma coisa mais grave. Graças a Deus, no momento, o que está preocupando muito é a associação dela com o influenza A, né, que é uma doença mais agressiva, faz muita pneumonia, mas que tem tratamento. A gente pode fazer um exame para diagnosticar e tratar especificamente, né, com a Zeltamivir, que é o Tamiflu. Com essas vacinações que estão tendo até o devido momento, as pessoas que foram vacinadas estão protegidas também contra essa nova Ômicron? Ótima pergunta também lá. Porque assim, é outra pergunta que o pessoal faz demais, liga muito para falar isso, né? E a gente sabe assim que
de 2 meses para cá, quando entrou o Reino Unido, o pessoal começou exatamente a estudar isso. E o que está mostrando é o seguinte: as pessoas que tomaram as vacinas, principalmente quem já tomou a 3ª vacina, tem uma proteção muito importante. Quer dizer, mesmo que você pegue a doença, vai pegar uma doença branda, né? Então já tem estudos se desenvolvendo mostrando a importância dessas vacinas para essa cepa nova que está assustando tanto a gente, que é o Ômicron, né? Então é fundamental que se faça. Faz as 2 e faz o reforço para quem já estiver na época de fazer. Não deixa de fazer vacina porque teve a doença. Muito obrigada, tio Serginho. A gente ama você. João vacinou já, viu? Mas vamos lá. Polêmica. Esse eu acho que é um assunto que gera muita polêmica, a vacinação. Afinal de contas, muitas mães não estão seguras. Com a vacinação, né, do Covid nas crianças. A gente sabe aí que realmente as vacinas foram estudadas em um tempo muito curto, né? A gente sabe também que a ciência evoluiu, que a gente consegue sim produzir medicamentos e vacinas num tempo muito mais rápido do que antigamente. Mas fica essa dúvida, e eu acho que nós mães, a gente sempre vai sofrer com esse tipo de dúvida, seja na educação, seja na saúde, porque a gente quer sempre o melhor para o nosso filho. E eu ter optado em vacinar o meu filho não quer dizer que a mãe que optou em não vacinar está errada e não pode lutar pelo direito dela. Pelo contrário, aqui nós somos 3 mães com opiniões distintas e nem por isso eu vou pegar e vou jogar a cadeira na Miriam porque ela tem a opinião de não vacinar os filhos dela. Isso aqui é a maturidade. Somos pessoas adultas conversando civilizadamente sobre um assunto que eu acho que todo mundo quer saber, né? Se a gente pudesse conversar com todas as mães e tentar alertar, tentar conversar, mas assim, e o problema crucial, eu acho, está sendo a obrigatoriedade por conta de escola, por conta de universidades, da apresentação da carteira vacinal para o Covid. Eles podem fazer isso? Ah, mas Raquel, para você matricular seu filho na escola, você tem que apresentar a caderneta de vacinação com todas as vacinas. Isso é uma palhaçada. Não, né? Que a gente ouve sempre esse papo, né? Só que a vacina ainda não está no calendário anual de vacinação. É uma vacina, eu não sei se eu posso dizer assim, experimental, de caráter experimental ainda. Então, assim, isso eu acho que é uma questão, eu até falei com você que eu ia dar uma lida, né? Então, a questão de ser experimental ou não, eu não tenho como afirmar isso ou não. O que eu posso tentar esclarecer é a questão da obrigatoriedade, tá? Então, vamos por partes. Em relação ao nosso município, a nossa cidade, o decreto no artigo 3º, se eu não me engano é o inciso 2, tá? Eu sei que é o artigo 3º, acho que é o inciso 2, fala que da obrigatoriedade de apresentar o cartão de vacinação. No entanto, no inciso 2, você vai ver que lá está muito claro, ninguém vai ser proibido a frequentar ou matricular o seu filho se não estiver com a vacina da Covid-19. Aí a Miriam estava brincando aqui comigo, mas se me pegarem, me forçarem a tomar a vacina, eu não sei, eu falei, não Miriam, calma, ninguém vai te pegar, vai te encostar na parede, pá, no seu braço, vai dar a vacina. Não, o STF já se manifestou sobre isso, tá? A vacinação é a lei 13.000, eu sou péssima para guardar número, enfim, 13.200, alguma coisa, e depois eu até disponibilizo para você. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade, que é justamente para quê? Para verificar se essa lei, onde fala da obrigatoriedade da vacina, é constitucional ou não. O que isso quer dizer? O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é o órgão máximo da Justiça, decidiu pela constitucionalidade dessa lei. Tá? No entanto, não da questão de ser forçada. Ela é o quê? Compulsória, ou seja, ela vai ser obrigatória. Aí vem uma discussão, mas não está no PNI, eu fui até ver o que era PNI, PNO, PN não sei o quê, não. Falei, só que essa ADI que foi julgada atribui competência ao município, ao Distrito Federal, aos estados, União, enfim, com questões de pandemia, tá? Então, a partir do momento em que o decreto fala que
que o município fala, o Estado fala que é obrigatório, ela é obrigatória, mas não é forçada. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, mas eu não vou ser obrigada, o conselho tutelar vai buscar o meu filho dentro de casa. Agora a gente está vendo, estão indo dentro das escolas caçar os nossos filhos. Não, isso não é assim que acontece. O município provavelmente vai... Para fazer qualquer ação desse tipo de oferecer as vacinas na escola, você tem que ter autorização dos pais. Nenhuma escola vai poder vacinar o seu filho sem a sua autorização. Não, você tem que ter anuência. Ninguém vai ser vacinado contra a vontade própria ou dos pais, no caso das crianças que estão sob o poder familiar dos pais. Muita gente também invoca um artigo que eu também esqueci, porque eu não do ECA. Do ECA, falando que... tem um artigo do ECA falando que é responsabilidade, sim, do Poder Executivo, dos órgãos públicos em casos de pandemia. Não tem uma coisa nesse sentido. Só que aí o que acontece? A gente volta àquela questão que foi julgado nessa questão da constitucionalidade ou não. O que acontece? A gente tem vários direitos fundamentais em jogo. A gente tem o direito à liberdade, a gente tem o direito individual com o direito coletivo. Então, assim, até a ministra, não lembro se foi o Lewandowski, ou no voto de um deles falou, a gente não pode colocar em voga o egoísmo. E a gente também não pode fazer com que uma pessoa seja vacinada contra a sua vontade. Porque a gente está tirando o direito fundamental da dignidade da pessoa humana, a gente está tirando... Então, assim, são vários direitos fundamentais que estão esculpidos na nossa Constituição que estão entrando em conflitos. Então, qual é o papel da justiça nesse sentido? É pesar esses direitos, o meu direito de ir e vir, o meu direito fundamental à educação, com o direito coletivo da sociedade no todo de se proteger de uma pandemia. Em 1904, se eu não me engano, a gente já teve uma vacinação obrigatória no Brasil, que foi a vacinação da varíola. Foi varíola. Em 1904 a gente teve isso. E o que aconteceu? Gerou manifesto nas ruas, revoltas, aí disseminou mais ainda o vírus. Então, assim, a gente tem que entender que como é tudo muito novo, é tudo uma questão muito complicada, tanto para a medicina, tanto para a justiça. Eu milito muito na área de família. A gente já está vendo agora problemas de pais que são a favor e mães que são contra. E se forem divorciados, então e aí, olha a confusão que essa questão da vacina está causando. O fato para deixar claro de um linguajar talvez um pouco mais popular, a vacinação é obrigatória? Sim, é obrigatória. A vacinação é forçada? Não, não é forçada. Ninguém vai pegar o seu filho e vai encurralar ele ali dentro da escola e vai, aplicar a vacina. Não, seu filho só vai tomar a vacina se você der o seu consentimento para ele tomar a vacina. De acordo com o nosso decreto que está em vigor hoje, seu filho vai ficar proibido de frequentar as aulas, de entrar na escola não estando vacinado? Não, não vai. Porque, de acordo com o decreto, ninguém vai ser proibido ou impedido de ser matriculado ou frequentar as aulas. Tem que apresentar o cartão de vacinação, sim, como sempre foi exigido, desde sempre, da documentação exigida é o cartão de vacinação, só que ninguém vai ser forçado. Ninguém não precisa ter esse desespero de não vou mandar meu filho para a escola, que estão uma caça às bruxas, vão lá vacinar o meu filho. Não. O que eu acho mais importante, depois de todo esse esclarecimento, de você ser forçado ou não a vacinar o seu filho, é que você busque informações, converse com o pediatra do seu filho. Se você escolheu esse médico para te orientar, te ajudar na criação do seu filho, converse com ele, mas seja claro, seja franco, dê uma pesquisada, converse com outras mães para saber o porquê que essas mães optaram em vacinar ou porque a mãe não optou a não vacinar. Isso é muito particular. Foi que existem, na sociedade médica também existe esse conflito. Tem médicos que são a favor da vacina, tem médicos que não são a favor da vacina. E isso faz com que a gente tenha ainda mais dúvidas e conflitos, porque se eles, que teoricamente detêm o saber e a capacidade técnica para falar sobre isso, também estão gerando esses questionamentos, imagina a gente. Então, pesquisa, estuda, se orienta, conversa com outras mães, conversa com o pediatra do seu filho e tome a decisão que vá acalentar o seu coração.
Eu sei que pode parecer piegas, mas só que a gente é mãe, a gente sabe, a gente age com o coração. E na grande maioria das vezes dá certo e a gente... Exatamente. E a gente vai... Sexto sentido de mãe. Você quer fazer alguma observação, Miriam? Não, Não vou te jogar a cadeira. Não, eu não Mas quero... pode rolar um puxão de cabeça, de repente. Eu não quero ser perseguida na rua, né, por ser uma mãe. Eu acho que o que vale muito salientar aqui é que ninguém tem o direito de julgar o outro, né, Exato. pelas suas escolhas. Eu tenho mães, amigas que vacinaram seus filhos. Eu não fiquei perturbando ela no WhatsApp porque ela fez isso. E, em contrapartida, elas respeitam a minha decisão. É o que eu digo, eu não sou contra a vacina, tá? Eu quero deixar isso bem claro, que eu estou vacinada. Eu me vacinei. Só que para os meus filhos eu não tenho segurança. Então, é uma opinião, eu sou divorciada, é uma opinião tanto minha quanto do pai. Então, eu também teria que entrar em acordo com o pai se vacinar as crianças ou não. E eu ainda não tenho segurança. E, gente, eu quero deixar também bem claro para vocês, não vá seguindo vídeos, umas notícias fake news, umas coisas assim. Tente assistir algo que fale pessoas seguras, médicos, cientistas. Quando me mandam um vídeo de um médico, um cientista, eu primeiro vou pesquisar quem é ele. Da onde veio? De onde veio? Porque muita gente, às vezes, fala que é especialista e não tem nem doutorado naquilo, não estudou para aquilo. Então, quando me enviam um vídeo, eu pego aquele nome e falo, deixa eu ver quem é esse cara. Pelo que ele acrescentou na medicina? Esse cara é um cientista mesmo? Ele é um infectologista mesmo? Então tenha muito cuidado com isso. O que a vovozinha da esquina está falando, a Mariazinha do outro bairro está falando, não me diz respeito quando é os meus filhos. E uma coisa que eu acho muito importante falar, se o seu filho está vacinado, ensine a ele a respeitar quem não está. Porque eu acho que é primordial o respeito na sociedade. O meu filho, muitas das vezes dentro da escola, está sofrendo pressão pelos coleguinhas, que fica escutando, o pai falou isso em casa, o fulano falou isso, não chega perto. Gente, olha o que vocês estão fazendo. A gente está dividindo as crianças numa questão muito difícil de opinar, muito difícil e além de disso, se decidir. É aquela coisa, se você optou em imunizar o seu filho, você tem que confiar na vacina que você deu. Exato. Não tem lógica, você vai, não, agora então separa quem... Isso é... No entanto que eu estou vacinada e fui infectada. Gente, eu não sei se eu tô falando besteira aqui, se eu tiver algum médico aí depois vem e me briga comigo, mas eu acho que a vacina não impede de se contaminar. Né? Mas os sintomas são mais brandos, aconteceu comigo. Sim, os sintomas são mais brandos, mas o que eu digo é o seguinte, não tem por que discriminar o seu filho que não vai se vacinar, porque ele estando vacinado ou não, pode ser transmitido, pode ser... Enfim, então assim, eu acho que a proteção, lógico, se você reduz, confia, como a Raquel quanto falou, menos pessoas pegando, menor o contágio. A gente está entrando em outras searas aí que eu não sei, mas eu acho que assim, o respeito é tudo, fundamental. Eu acho que o respeito tem que ser assim, antes de você falar sobre questões políticas, time de futebol, religião e agora vacina, vamos botar primeiro o respeito, a consideração, se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é primor, porque as pessoas estão se agredindo, as pessoas estão inclusive, uma amiga minha que também partilha da mesma opinião, que não está segura para se vacinar, ela me falou assim, olha, eu tô com muito medo da minha filha para a escola e ser discriminada. Eu vou falar para ela que está vacinada. Eu falei, não negocie um princípio. A gente ensina os nossos filhos a não mentirem. Não negocie seu princípio, eu não vou negociar. Eu digo sempre para as crianças, falo assim, quando perguntarem se vocês estão vacinados, diga não. Isso foi uma decisão da minha mãe, ela que manda em mim. Você quer falar com ela? Falei. Manda falar comigo. Gente, assim, acho que ninguém está seguro de dar essa vacina. Bom, eu acho que respeito. Não tem outra palavra. É a bebezinha lá com a... Respeito. É isso. Respeito. Eu não posso, assim como se eu quiser que meu filho raspe a cabeça, que ele pinte o cabelo de azul, você não vai poder opinar, você não vai poder opinar. Assim como, é um exemplo chucro perto da vacina, mas assim, se existem mães que não estão seguras, que não
não estão confiantes, gente, espera. Elas vão continuar buscando informações. A partir do momento que elas tiverem segurança, eu tenho certeza que todas essas mães vão imunizar os seus filhos. Elas só estão esperando o momento certo, o momento em que elas vão ter embasamento. Ah, mas Jaquel, ninguém nunca ficou perguntando quando tomava vacina. Isso tá bom lá em 1900 e vovô garoto, gente. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem conhecimento e a gente tem que usar desse conhecimento para fazer o bem, para trazer o bem, primeiramente para os nossos filhos e para a nossa família. É isso. E respeitar a opinião do outro. Eu acho que isso é fundamental. Meninas, eu gostaria muito de agradecer. Eu também. Adorei o bate-papo. Também. Acho que a gente consegue aí ajudar, sim, mais mamães, né, dando voz a outras mães, para a gente falar sobre assuntos tão importantes, né, e que às vezes algumas mães aí não têm, ficam receosas, ficam com vergonha de tocarem nesse assunto, e não, a gente tem voz, a gente tem poder. Tem força. Exatamente. E é isso aí, a gente tem que se unir, independente de quem é a favor de vacina, contra a vacina, e enfim, nós somos mães, né? E foi exatamente o que a gente falou lá. Falou assim, aqui não tem pró, contra, esquerda, direita, Y, Z, W. Somos todas mães. E, independente do que você acredita ou não acredita, do que você confia ou não, eu acho que a gente todas querem uma coisa, a segurança do filho. E o bem-estar do filho. Então, quero agradecer também, Raquel, pelo convite. Você foi uma fofa. Quero agradecer o pessoal do movimento Volta às Aulas Já, o grupo que eu tenho participado. Todas as mães estão lá, elas foram peças fundamentais. Eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão, né? Exatamente. Toda mãe que se disponibilizou aí para a porta da prefeitura na sexta, na segunda. Se for necessário, a gente vai domingo, vai feriado. As mães das escolas municipais, né, que estão precisando dessa ajuda agora, que elas se posicionem, que recebem o nosso apoio também. O movimento, o Instagram está lá, está ajudando as mães, dando orientação, ajudando de todas as formas. Quero agradecer as mães que entraram na primeira reunião, a Carla, a Marina, que entraram, que ajudaram. Foi essencial a abertura desse canal para a gente fazer. E, gente, o primordial para nós é o bem-estar dos nossos filhos. Eu acho que a gente não pode abrir mão disso nunca. Se precisar, viramos leoas. Obrigada. Nada. Bom, gente, o programa vai ficando por aqui. Acho que o recado principal que a gente quer passar para vocês é o seguinte: não mexe com a mamãe, porque a gente é capaz de movimentar tudo e todos para a gente ter o bem-estar e a felicidade dos nossos filhos garantidos. Não coloquem, né? Não coloquem isso em jogo, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Já tem ditado, né? Que põe mãe para governar, para acertar, que ó, em 5 minutos já tá tudo organizado, com janta dada e todo mundo pronto para dormir. Brincadeiras à parte, a gente sabe que sim, é um assunto muito sério. A gente descontrai, a gente brinca, porque eu acho que é a melhor forma, né, da gente conseguir passar para vocês de uma forma simples e descomplicada, que é o objetivo aqui do programa, assuntos tão importantes. Retorno às aulas, sim, a gente precisa de crianças na escola, a gente precisa de crianças interagindo, a gente precisa de crianças brincando, a gente precisa de crianças sendo crianças. Vacinação, cada mãe é que tem a sua própria opinião e que tem no seu coração o momento certo de imunizar o seu filho. Então, respeite a opinião da sua amiga, respeite a opinião da mãe que é sua vizinha, não fale mal, se coloque no lugar, vai lá e conversa com ela. Pergunta por que ela tomou essa decisão. Às vezes você vai se surpreender e você vai acabar também mudando aí um pouco a sua opinião, tá bom? Muito obrigada à Loja Manzo, que me veste para os programas, Centro Muniz de Beleza, que também é responsável pelos meus cabelos e unha, enfim, tudo isso. E semana que vem tem mais Nasceu Bora Cuidar. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tchau, tchau.
DVC, a TV do Correio da Manhã.